Olá, olá, tudo bem, gente? Tô aqui para mais uma aula do nosso curso de astrologia. Essa aula a gente já está nas casas, né? Fizemos aí um tour pelos signos, pelos planetas e já estamos nas casas. Então, se você caiu aqui nesse canal por acaso, está conhecendo hoje, a gente tem uma série de vídeos anteriores que começam a estruturar o conhecimento da astrologia e aí a gente chega nas casas. Chegando nas casas, falamos lá do ascendente, falamos da casa 2 e hoje a gente vai tratar da casa 3. O que a casa 3 significa? Vou dar uma dica aqui, ela é a casa natural de Gêmeos. Então acho que já dá pra gente pegar aí a ideia do que essa casa significa. É sobre comunicação, é sobre interação, é sobre o nosso desenvolvimento aí no contato com o outro e muito mais. Então, depois da vinheta, eu começo a te contar todos os significados aí que a gente tem dentro dessa casa. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento e como eu falei no início do vídeo, a gente vai começar a falar da casa 3. Então eu vou trazer vocês aqui para a nossa apresentação para a gente começar a tratar dessa casa 3, então. Como eu falei ali no início do vídeo, ela é uma casa que ela fala dessa parte de comunicação. Então lá no ascendente, a gente começou a interagir. Né? A gente começou a ter contato com o mundo, a gente começa a perceber o mundo. Por isso que o ascendente é aquela nossa percepção das coisas. A casa 2, a partir dessa minha percepção, eu tenho os meus valores, eu tenho aquilo que me pertence, quais são as coisas ali que eu mantenho para mim, o que eu quero estruturar, né? Como que eu começo a estruturar esses valores na minha vida. E aí também é uma casa que fala da parte financeira, da parte de recursos e tudo mais. Quando eu chego na 3, eu tô pegando o que eu aprendi na 1 e na 2 e eu começo a expressar, eu começo a comunicar. Então essa casa aqui, ela tem uma importância muito significativa no nosso mapa, né? Porque é ela que vai mostrar de que forma essa interação acontece, como que eu compartilho aquilo que eu tenho de visão de mundo, aquilo que eu tenho como valor pessoal meu. Vamos começar aqui com as nossas informações. Então, primeira questão, esfera que abrange essa casa. É na parte individual. Eu ainda estou formando, né? O que é essa esfera individual? Da casa 1 até a casa 6. Eu ainda estou formando a minha individualidade. A posição dela é uma posição cadente. Então, é uma posição lá que tem relação com... É uma casa que tem relação com os signos mutáveis, né? Então, é aquela questão da transição, de começar a flexibilizar as coisas. E é do signo de Gêmeos. O signo natural dela é o signo de Gêmeos. Então, essa casa é a primeira que demonstra interação. Por isso, falamos dela como os aprendizados iniciais. É interessante quando a gente avalia mapa astral infantil, por exemplo, que é na casa 3 que a gente vai ver aqueles anos iniciais da escola, né? Ali até ensino fundamental. E aí, quando a gente olha lá para 9, que a gente vai estudar depois, como oposto complementar, a gente fala de ensino superior. E muitas vezes as pessoas acham também que o ensino superior lá da 9 é única e exclusivamente a faculdade, né? O ensino acadêmico. E, na verdade, é aquela questão do aprofundar. Aqui, assim como a criança ali nos anos iniciais, ela aprende não entrando tão profundamente em certos assuntos, né? Ela vai ter uma ideia daquele assunto, ela vai interagir com aquele assunto, mas ela não entra tão profundamente ali ainda. Aqui na casa 3 é a mesma coisa. São essas nossas interações mais leves, mais soltas, né? A primeira infância e relacionamento entre primos e irmãos é a proximidade, é aquilo que está próximo, é como eu interajo com o que está próximo. Quando a gente é criança, as crianças que a gente tem contato normalmente, né, quando tem, são os irmãos, ou então se você é filho único com os primos, com a criança ali da vizinhança, né, vai ser aquelas pessoas que vão estar próximas de você.
E essa casa 3, ela mostra muito isso, a relação com essas proximidades. Ela trata da expressão e da comunicação no ambiente mais próximo, que eu acabei de falar, né? Como você observa, dá sentido e externaliza os pensamentos. Então é interessante que não é só uma questão de comunicar, mas é como eu interpreto as coisas também. É como eu entendo aquilo que eu estou enxergando, né? É o significado que eu dou para as coisas e como que eu absorvo esse conhecimento. Também voltando lá para a questão do mapa infantil, é importante olhar essa casa para entender como que essa criança assimila melhor as coisas, como que ela pega melhor os conhecimentos, né? Então, essa casa tem essa relação com a comunicação como resultado das ideias que temos. Então, antes da gente, a Martina lá do Se Expresse Mais fala muito isso, né? Antes da gente trabalhar a comunicação, a gente precisa entender o que eu quero expressar. O que eu tenho como vontade de colocar para fora, quais são as minhas ideias, essas ideias, elas acontecem de que forma. Muitas vezes a pessoa tem dificuldades ali, não é nem de saber o que ela quer expressar, mas é no ritmo dessa expressão, né? Ou falo demais, ou eu falo muito pausadamente, ou tenho aquela vontade tão grande de falar tanta coisa que eu saio atropelando tudo. Então, essa questão de como que eu processo as informações, como que aquilo entra na minha cabecinha e de que forma eu externalizo, né? Isso é a casa 3. É aqui que encontramos a forma que temos de absorver o que está à nossa volta e dar um sentido para as informações. Como melhor aprendemos e sobre o que. É interessante também que essa casa ela mostra os assuntos que costumam nos interessar, né? Depois eu trouxe um exemplo ali, mas ela mostra também que tipo de assunto mais atrai. Então, as casas 3 em água vão ser bastante criativas, vão gostar de criar, de trazer as emoções para aquilo que absorve de informação. As casas de terra vão gostar mais daquilo que é concreto e de entender ali os detalhes das coisas. Então tem isso. De que forma buscamos aplicar nossas ideias e que ideias são essas? A forma de compreender as coisas passa por esse processo mental, daquilo que eu recebo de informação e que sentido eu atribuo a essa informação. Por isso que aqui também estão nossas percepções, nosso raciocínio, nossa busca por compreender as coisas. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Aqui também tem muito do que a gente absorve, de como a gente interpreta as coisas, não só como a gente externaliza. Prática, vamos pegar aqui um exemplo, né? Já que a casa 3 trata dessa comunicação, de como eu absorvo e entendo as coisas, vamos pegar cada signo e vamos entender como que isso acontece quando esses signos estão na casa 3. Então, Áries. Áries, ele aprende melhor quando ele leva os conceitos para ação. E ele é bem objetivo nas interpretações, né? Então, com Áries, aquela coisa de ficar filosofando, ficar falando muito, ficar tentando e se, né? Tentar imaginar as hipóteses. Não, vamos lidar com o que a gente tem, vamos pegar o que a gente tem e vamos aplicar. Basicamente, né? Vamos levar isso para ação. Então, aqui, se, por exemplo, você conhece alguém que tem a casa 3 em Áries, essa pessoa, ela vai querer ficar muito pouco tempo ali no plano de ação e vai querer ir direto já para a prática, para colocar isso em funcionamento e lá a gente vai ajustando o que faltar, né? Porque ele gosta do fazer, a coisa tem que andar. Já Touro aprende entendendo a sequência das coisas. Esse daqui, se você for elaborar uma ideia e vamos fazer um planejamento de alguma coisa, primeiro ele vai querer entender a sequência de como que vai funcionar. Tá, eu vou lá fazer tal coisa, mas a gente vai fazer o que primeiro? Qual vai ser o primeiro passo? O que a gente vai fazer depois? De que forma? Por que a gente vai fazer isso? Né? Ele vai querer entender a sequência das coisas. E precisa de continuidade. Então, se ele começou, é aquela questão do touro, né? Da persistência, de não desistir tão fácil. Aliás, nada fácil para touro desistir, né? Então, se ele começou, ele vai querer concretizar aquilo que ele começou. Então, tem essa questão também.
Muitas vezes você vai chegar com uma ideia mirabolante pro taurino, ele vai dizer, olha, não vou começar porque eu não vou conseguir terminar isso. Eu não vou dar conta de finalizar esse negócio aí, então deixa assim, né? E interpreta as coisas através dos sentidos. Então ele vai sempre buscar nessa questão da sensibilidade que ele tem, da interpretação das coisas, de entender as coisas a partir dele, do que ele sente, da intuição que ele tem, da percepção dele, né? Gêmeos aprende falando, trocando, ensinando. Então, é nessa troca que é no falar, no contar, no explicar, que ele vai aprendendo mais. Interpreta as coisas interligando os acontecimentos. Então, Gêmeos é um signo que ele sabe bastante coisa, né? Ele busca muita informação. Então, quando você começa a falar para ele, a explicar alguma coisa para ele, ele começa a interligar com várias outras coisas que ele já aprendeu. Então, ele vai saber fazer analogias muito bem, porque ele vai buscar assimilar um conteúdo com o outro, interligar e ver as relações, e ali ele vai tirando vários insights e ideias. Câncer aprende interiorizando e sentindo. Então, assim, Câncer tem uma questão muito importante da gente observar na casa 3, que vai ser essa ligação emocional. Então, assim, se essa pessoa, por exemplo, teve uma estrutura familiar e emocional em que ela foi incentivada a vai lá, fala, conta, dança, se expressa, sabe? Coloca para fora o que você quer falar. Aqueles pais que buscam ouvir, que querem, né, colocar a criança no máximo de jogo interativo ali, didático para a criança aprender, ela vai criar essa confiança emocional de se expressar e ela vai ter essa facilidade, como Câncer traz emoção, ela se conecta muito emocionalmente quando ela está falando. Quando isso não ocorre, quando essa relação aí muitas vezes é de crítica, é de que fica quieta, que você não sabe o que está falando, criança não deve opinar, sabe aquela coisa assim? Ela pode criar uma insegurança nisso, e isso vir a se transformar em algo depois que ela vai ter uma dificuldade de expressar, né? De colocar ali a opinião dela para fora. Porque essa relação emocional está muito ligada à parte de comunicação quando o Câncer está na 3. Então, tudo depende de como que são essas lembranças emocionais relacionadas a verbalizar as coisas, a colocar o que pensa. Ela interpreta as coisas pelas emoções. Então, também vai ter muito significado emocional nas coisas para ela. Se ela vivenciou uma situação em que diante de um momento que ela precisava subir num palco, falar alguma coisa, ler um texto, ela se sentiu ali menosprezada, alguma coisa aconteceu nesse sentido, ela grava aquela emoção, né? O Câncer, ele retém, ele segura. Então, aquilo vai marcar ela e depois, mais para frente, vai ser complicado dela soltar essa impressão, né? Então tem que trabalhar bastante na questão de buscar a segurança em si mesmo, buscar entender o que está sentindo, buscar compreender esses processos emocionais para que essa comunicação flua melhor. Leão aprende se expressando, criando e interpreta as coisas trazendo para o pessoal. Então aqui também tem um lado muito positivo, ele aprende criando, né? Então é outro signo de fogo, é outro signo que ele vai preferir levar as coisas para ação logo, tá? Vamos elaborar, porque é um signo fixo, né? Então vamos elaborar a ideia, vamos pensar, mas depois de estar pensado, elaborado, ele quer colocar a mão na massa. Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito, né? E ele gosta muito de ser parte das ideias, de fazer as coisas acontecerem no ritmo que ele se encaixe bem, né? Ele gosta de estar à frente das coisas. E Leão tem toda aquela questão também com ser um signo muito eloquente nessa fala, né? O que é eloquente? É aquela fala que tem um glamour, assim, que tem um impacto no jeito que ele fala, né?
E além disso, ele muitas vezes coloca até um certo drama ali que não precisava aquela intensidade toda. Então ele dá uma aumentada na situação, ele coloca, faz virar uma coisa meio artística, né? Então eles têm esse impacto aí na fala. E ele interpreta as coisas trazendo para o pessoal. Então ele vai sempre buscar referência em alguma coisa que ele já vivenciou, em alguma coisa que já aconteceu com ele. E aí aqui é o perigo também, porque muitas vezes não saber separar que de repente alguém está irritado ali no ambiente, não é com ele, ou alguma coisa aconteceu e alguém foi mais ríspido e aquilo não é exatamente com ele, né? Pode ter bastante esse desafio de separar as coisas, mas tem muito desse brilho pessoal aí nessa comunicação. Virgem. Virgem aprende detalhando e observando. Então, virgem é aquelas pessoas que para aprender as coisas elas precisam, precisa abrir a caixinha para ver, precisa abrir o aparelho para entender como é que é o funcionamento, quer saber ali o mecanismo das coisas. É o pessoal que gosta de ler manual, né? Então vai gostar de entender como que funciona primeiro, as estruturas, e daí ele coloca a opinião dele já muito mais definido no que ele tem de recursos ali. Quando a gente fala de virgem, a gente fala também da questão da crítica. Então são pessoas que, como tem todo esse critério aí para elaborar um raciocínio, para aprender alguma coisa, tudo que ele vai aprender, ele vai querer aprender o funcionamento correto, como que aquilo funciona, qual é, né, a dinâmica daquilo. Ele pode muitas vezes ser muito crítico nesse sentido de achar que nunca tem conhecimento suficiente, que ainda falta mais, que ainda tem coisa para aprender, e a gente sempre tem coisa para aprender, né? Então, se a gente for esperar chegar num nível de conhecer muito para começar a fazer alguma coisa, a gente não, muitas vezes a gente paralisa. Ou então aquela pessoa que se preocupa muito com a forma correta da expressão. Eu estou falando algo que usei uma gíria aqui, não deveria ter usado, não deveria ter falado um né nessa frase, deveria ter falado de forma mais pausada. Aqui eu não usei a entonação correta. Ele vai ser muito ligado nessas questões, né? Nesse falar mais adequado, nesse se expressar de uma forma que seja mais correta. Aqui está o perigo de ele trazer essa crítica de virgem para essa comunicação. E ele interpreta as coisas buscando a lógica. Então ele vai ser ali igual o touro, né? Ele vai querer entender a sequência das coisas, ele vai querer colocar em uma lógica aquilo que ele está estudando, que ele está fazendo. Então, normalmente ele vai criar também assim uma estrutura de estudo. Então, não é aquela pessoa que começa a ler um livro, larga pela metade, depois pega outro, não. Se ele começou a ler um livro, ele vai terminar aquele livro, né? Depois ele inicia outro. Libra. Libra aprende se relacionando e trocando percepções. Aqui é interessante porque Libra aprende muito nessa troca também, assim como Gêmeos, né? Mas é uma troca mais específica. Gêmeos é o trocar assim, mais aberto, né? É mutável. E Libra já não, ele vai querer entender a percepção de uma outra pessoa em específico, ele vai aquela pessoa que quando ela vai aprender alguma coisa, ela vai querer saber de alguém que já faz aquilo, como que é, qual que é a vivência, né? Quando ator quando vai fazer um personagem e aí ele vai fazer laboratório, ele vai entrar em contato com aquele tipo de personagem que ele está interpretando, ele vai entrar em contato com o máximo de realidade daquele personagem. Libra aprende assim, ele aprende nessa troca. Bom, vamos estudar astrologia. Beleza, eu vou pesquisar quem já faz mapa astral, quem já entende como que é, como que eu aplico isso. Ele vai querer se colocar na situação, né? Porque Libra aprende muito se relacionando. E ele interpreta as coisas em combinação com os outros. Então ele vai ter a interpretação dele, mas a interpretação dele vai ser muito assim, uma combinação de várias interpretações. Ele vai observando o que um fala, o que o outro fala, o que
quem discorda fala, e aí ele vai juntando várias informações para ele equilibrar ali na balancinha dele, né? Qual é o possível desafio de uma casa 3 em Libra? Ficar muito dispersa, muito. E agora, o que eu, por exemplo, no aprendizado, um fala que vai lá e faz faculdade de engenharia, o outro fala, não, mas a engenharia eu acho que você não vai gostar, faz arquitetura. O outro diz, não, arquitetura é muito detalhe, desiste, faz história. E ali ele fica oscilando. Então, tem essa questão, né, de precisar muitas vezes voltar para o lado Áries, focar no que você quer fazer, em qual é a sua percepção da situação, né? Escorpião. Escorpião aprende se aprofundando e buscando por respostas, né? Então, Escorpião na 3, Escorpião na 9, né? Em casas que tratam de conhecimento, são pessoas que gostam muito de ir a fundo nas coisas. Então, se a gente está estudando alguma coisa, eu não vou estudar só superficialmente astrologia, eu vou querer entrar a fundo, eu vou querer entender tudo, o máximo que eu puder sobre essa casa 3, né? Eu vou ir lá no fundo do que eu conseguir, eu vou jogar no YouTube e eu vou assistir todos os vídeos que eu achar. Escorpião é meio isso, assim, essa intensidade. Eu quero saber tudo que for possível saber dentro desse assunto. E, inclusive, aquilo que não é possível, se eu puder entrar lá e tentar esmiuçar, vou tentar, né? Isso é Escorpião na 3. Ele aprende indo atrás dessas respostas, né? Buscando essa profundidade. E interpreta as coisas buscando o oculto. Então, ele vai interpretando as coisas buscando o que está por trás desse funcionamento, né? Então, astrologia tem lá a questão dos signos, a gente vê que acontece ali uma interação, mas essa interação acontece como? Por quê, né? Como que o Saturno que está lá em cima está atuando aqui também? Que ligação é essa? Ele vai atrás desses porquês, do que acontece que esses mecanismos que a gente não enxerga e que ditam como as coisas funcionam, né? Então, o Escorpião tem essa intensidade. Qual é o desafio aqui? É que muitas vezes o desafio é ficar obcecado no assunto, né? Então, aquela pessoa que começa a estudar uma coisa e ela realmente mergulha naquilo, assim, de uma forma muito profunda. E o outro desafio também é ficar buscando oculto em tudo, né? Ficar naquela coisa de que ele quis dizer com isso? Mas fulano falou tal coisa, não foi bem isso que ele quis dizer, tem coisa aí por trás. Aí a pessoa te larga um olhar, você já fica naquela de por que me olhou assim? Por que me olhou assado? Então a desconfiança pode ser um desafio bem grande aqui para essa casa 3. Sagitário. Sagitário aprende vivenciando também e indagando. É um signo muito questionador. É um signo que quer entender também as estruturas, mas diferente do Escorpião, que ele quer, e do Virgem também, que gosta de entender ali o profundo, as minúcias. Sagitário quer olhar de fora. Ele quer olhar de cima, assim, entender o contexto, visualizando a cena toda, né? Ele quer ter uma percepção mais holística das coisas. E é um questionar mais rápido também, mais movimentado, uma coisa de fogo, né? E ele interpreta as coisas com humor e com uma visão holística. Então, ele tende a levar as coisas na esportiva, ele tende a levar até o desafio dessa casa 3 é muitas vezes não dar importância necessária para certos assuntos, né? Aquela coisa do colégio de não, um dia antes da prova eu estudo e tá tudo bem, depois eu dou conta de aprender. E aí chega lá um dia antes da prova, ele vê que precisava estudar muito mais do que ele estava se propondo a estudar. Então tem essa questão também. Capricórnio. Capricórnio aprende com compromisso e seriedade. Então, esse daqui, se o Sagitário lá, muitas vezes ele erra na questão de deixar para estudar tudo em cima da hora, o Capricórnio, ele se cobra muito. Então, não é aquele aluno que ele vai e anota as coisas e cuida do caderno e faz as perguntas e questiona, né? Ele tá preocupado, ele tá comprometido com aquilo que ele tá fazendo. E também tem, assim como o Virgem, também tem uma cobrança bem significativa nessa comunicação.
pessoa tem uma fala bem estruturada, se expressa bem, e ela ainda está se cobrando, ainda acha que falta mais, que, né, tem toda aquela questão de Capricórnio. Ele interpreta as coisas de maneira mais racional. Então aqui também ele vai ter pouco espaço aí para ficar se preocupando com questões mais subjetivas, porque ele gosta de ver a coisa ali no racional, no concreto. Aquário. Aquário aprende rompendo com padrões e regras, né? Então, primeira questão, ele vai aprender as coisas para quebrar aquelas coisas. Então, ele vai aprender astrologia para descobrir o que ele pode questionar na astrologia. Ele vai aprender sobre ele vai aprender uma receita lá para fazer, para descobrir como que outro recheio ele pode colocar naquele bolo, o que ele pode inventar, o que ele pode fazer diferente. Né? Essa questão da inventividade, de romper padrões, é bem forte em Aquário. E ele interpreta as coisas de forma muito original, então ele vai trazer a originalidade dele para cá. Né? Ele vai aprender as coisas, mas ele vai dar um significado que é meio que gêmeos, assim, ele vai interligando com várias outras coisas que ele já aprendeu e ele vai gerando um significado próprio para aquilo. Né? Então, é um signo que também tem uma questão que pode ser bastante disperso nesse aprendizado, mas ele tem uma criatividade, assim, ele tem uma originalidade muito natural nele. Peixes. Peixes aprende sentindo, intuindo, de forma lúdica, né? Então, aqui a gente tem aquelas pessoas que gostam da questão de trazer cor, de trazer criatividade, de fazer algo mais, né? Que é aquele aprendizado fora da sala de aula, vamos levar para um ambiente mais aberto, vamos interagir com a natureza. Ele gosta disso, ele gosta desse aprendizado que é mais holístico também, que é mais amplo, né? E ele interpreta as coisas buscando um sentido maior. Então ele vai sempre atrelar as coisas a algo maior, assim, ele vai buscar uma razão para aquilo acontecer, ele vai tentar entender a profundidade das coisas, vai tentar entender o ponto de vista do outro, por que o outro agiu daquela forma. Ele tem toda essa questão dessa interpretação que é mais ampla, né? Aqui o desafio, o que pode ser também, assim como Aquário, ficar muito disperso, se soltar muito, e além disso, ficar muito, assim, deixando as coisas levarem, sabe aquela coisa do deixa a vida me levar? Mais ou menos isso. Então, deixa fluir aí, mais ou menos ali como Sagitário, um dia antes da prova eu estudo, porque o universo vai cooperar, e aí quando vê a situação passou e ele perdeu ali o tempo, né? E o que precisava ser revisto. Se nos sentirmos à vontade para colocar nossa opinião, teremos uma expressão, mas se nos sentirmos afrontados, iremos em outra direção. Então, se a gente está à vontade para se expressar, a gente consegue colocar a nossa opinião de uma forma. Agora, se aquilo nos afronta, se é algo que se a gente sente que tem, né, como a gente mostrou ali, Escorpião com essa questão da desconfiança, o Câncer que traz o emocional, isso tudo vai bloqueando e a pessoa não consegue colocar esse potencial dela. Os tipos de conhecimento também podem ser vistos por aqui. De quais assuntos você gosta de falar, de que forma, o que significa expressão pessoal para você, né? Então, o Câncer vai gostar muito de falar das questões familiares, de entender lá o passado, os ancestrais, aquela coisa toda, as raízes, né? O que está por trás da minha família. O Escorpião vai gostar muito de assuntos ali tabus, o que eu posso mexer aqui, o que está oculto, que ninguém quer lidar, mas que está influenciando essa situação, né? Então, a casa 3, ela mostra muito também do que nos interessa aprender. Essa expressão pode ser tanto fala como escrita. Pode ser ainda um desenho, uma arte, de que forma você dá sentido para os pensamentos que povoam suas ideias. Então, a casa 3, quando a gente fala que ela é comunicação, ela não é só a comunicação falada. Pode ser de diversas maneiras. Por isso, a importância de entendermos as energias que estão aqui, para que elas fluam e expressem o que queremos realmente. Então, pode ser uma casa 3 mostrando a maneira como você
fala, como pode ser também que essa casa 3 mostre como que você escreve, se você gosta de escrever, se você tem esse lado mais da escrita aflorado, se você expressa isso mais em uma arte, um desenho, você coloca a sua opinião, a sua percepção de mundo quando você está criando, a gente enxerga isso também pela casa 3. Então, beleza. Quando essa casa 3 está interceptada, o que acontece? Quando a gente tem uma interceptação, a gente vai ter um signo inteiro dentro de uma casa, né? E aí, a comunicação e a interação vão ficar, tipo, contidas ali dentro também. Há uma dificuldade de entender o outro e de se fazer entendido. Aqui é aquela pessoa que muitas vezes ela fala uma coisa e é interpretada de outra forma, ou o outro fala uma coisa, ela entende de outra forma. Ela tem essa dificuldade aí nessa interpretação. Demanda da pessoa uma compreensão do signo anterior ao signo interceptado e do signo posterior, né? Então, sempre quando a gente tem interceptação, a gente tem que entender o anterior e tem que entender o signo que finaliza essa casa, né? Para poder expressar melhor esse signo interceptado. Em geral, expressa o lado sombra do signo interceptado, podendo usar a comunicação como forma de atingir objetivos mais desafiadores, ou então de se fechar nas próprias ideias, ter medo de colocar sua opinião e trocar ideias. Então vamos pensar aí em Gêmeos interceptado, né? Se a pessoa tem Touro abrindo essa casa ali no início, antes dessa interceptação, a gente vê que tem uma resistência nessas ideias, a gente vê que tem uma estrutura muito firme ali e que muitas vezes ela está resistindo a trocar com o outro, a se abrir, a ouvir a opinião do outro, né? E quando sai de Gêmeos, finaliza ali em Câncer, mostra que se ela entende essa interceptação, se ela entende esse interagir com o outro, trocar com o outro, ela se torna uma pessoa mais acolhedora, com uma comunicação mais amorosa, mais afetuosa, né? Se ela fica ali sem lidar com essa interceptação, ela fica naquele desafio de Touro, de ser aquela pessoa mais ríspida, mais seca, que fala só o estritamente necessário e muitas vezes de uma forma mais direta e seca mesmo, né? Ela consegue desenrolar essa interceptação, interagir melhor com as pessoas e ser mais amorosa nesse contato também. Tende a não gostar daqueles que expressam a iniciativa desse signo. Então, se Gêmeos está ali interceptado, a pessoa vai odiar quem fala e sai falando com todo mundo e que se torna ali o querido de todo mundo, né? Ela vai olhar para essa pessoa e vai detestar isso, né? Porque ela tá ali com aquela interceptação, lembrando ela que ela não tá conseguindo fazer isso, né? Então a gente acaba exteriorizando isso como raiva do outro. Porque ali percebe uma energia que em si está oculta, bloqueada, exigindo primeiro a formulação adequada do signo que está na cúspide e do signo que fecha essa casa. Então a pessoa precisa aprender a se expressar, ela tem uma vontade muito grande de colocar a expressão dela para fora, mas ela tem ali os bloqueios e ela precisa acessar esses bloqueios, entender essas questões, né, para conseguir colocar essa expressão para fora. Então aqui, ó, tem um exemplo para vocês. Eu trouxe um exemplo de uma casa 3 com escorpião interceptado. Então imaginem, a pessoa tem aqui, ó, Libra abrindo essa casa 3. Então a gente vê ali, lembra da troca, de se colocar no lugar do outro? Ela começa a interagir se colocando muito no lugar do outro, pensando muito no todo, tentando equilibrar, ser diplomática. Mas aqui, essa interceptação está pedindo para ela ir a fundo nas coisas. E quando ela vai a fundo, muitas vezes, Escorpião tem esse desafio, né? Muitas vezes, quando ele vai a fundo nas coisas, ele descobre lados e situações que não são tão positivas assim, que não são tão agradáveis de enxergar. E aí, o desafio dela é conseguir mergulhar nessa profundidade sem vir com a raiva do outro, o porquê que o outro fez assim, o porquê que o outro fez assado, o porquê que o outro mentiu, o porquê que o outro enganou, porquê que... Ele tem que aprender aqui a enxergar de uma forma mais holística essa situação. Ele tem que aprender Sagitário, ele tem que aprender muitas vezes a levar na brincadeira e sair da situação. Quando ele vê que a energia da pessoa ali é muito
tá muito densa, ao invés dele ficar ali tentando, né, o que tá oculto nessa pessoa, por que ela tá assim, por que ela é assim, ele tem que aprender a sair, enxergar de fora, ver de cima, como o Sagitário faz, e de preferência sair dando risada e brincando, né? Então, isso daqui é um desafio que não é tão simples assim. Ela vai ter que quebrar muito dessa coisa aqui da diplomacia, do manter o equilíbrio, porque muitas vezes, dependendo da densidade que a gente tem aqui em Escorpião, não dá para manter o equilíbrio. Então, ela vai precisar ou sair da situação, como eu falei, sair brincando, dando risada, ou ela vai precisar dar uma direta para a pessoa ali, e aí ela vai ter que aprender a lidar com esse potencial aqui. Não adianta ela ficar internalizando e aquilo virar uma coisa que mais sufoca ela do que qualquer outra coisa, né? E também não adianta ela entrar em parafuso com a situação. Então, aqui tem um desafio bem significativo com essa interceptação. Então é isso, gente. Aqui a gente finaliza. Próxima aula a gente fala sobre a casa 4, uma casa muito importante. E uma casa que é o fundo do céu, né? Lá no blog a gente tem um texto sobre meio do céu, fundo do céu, ascendente e descendente. E é um dos textos que mais tem comentários lá, porque as pessoas têm bastante curiosidade mesmo. Então, por que dessa curiosidade? A gente vai descobrir na próxima aula. Esse fundo do céu, ele tem muita importância dentro desse mapa. E na próxima aula eu te conto por quais razões, tá bom? Te espero por lá. Se gostou do vídeo, deixa o like. Um super beijo. Até mais. Tchau, tchau.